1 Samuel 10, de 1 a 9. O texto bíblico diz assim: Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Ao virar Saul as costas, para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos estes sinais aconteceram naquele mesmo dia. Amém. Ouvi o nosso querido Marcos falando sobre a questão da mudança de ano. Quem aqui não faz propósitos de mudança de vida, né, quando muda o ano? Eu vou comer diferente, vou fazer mais exercício, eu vou ser mais espiritual, vou estabelecer regras de oração, de conduta. E é muito comum todos nós fazermos isso. Mas a grande realidade é que, na grande maioria das vezes, as nossas promessas ficam em promessas. Porque, na verdade, o que precisa acontecer na vida de cada um de nós é uma mudança de coração. E isso não acontece simplesmente porque a gente tem apenas uma proposta nova. A gente precisa se expor a uma mudança na nossa essência. A gente precisa, de fato, ainda que com boa vontade falamos isto ou aquilo outro, mas na verdade nós precisamos de uma mudança de coração. E que eu gostaria de compartilhar aqui em poucas palavras. O título desta mensagem é Um Novo Homem, ou uma nova mulher, uma nova pessoa. Saul, ele experimentou essa mudança, não porque ele estivesse desejoso de mudar, mas porque a agenda de Deus interferiu na sua vida de tal maneira que ele foi transformado na essência em um outro homem. Imagina um homem camponês, imagina um homem fazendeiro, ou que pelo menos cuida dos negócios do pai. De repente ele sai à procura de jumentas e volta para casa com uma unção de rei, com um coração mudado. Ele sai de casa por conta de uma demanda, e no meio do caminho alguma coisa acontece, e ele se vira, e a palavra de Deus declara isso de uma maneira muito enfática: Deus lhe mudou o coração. Então eu queria que você dissesse para o seu vizinho: nestes dias, Deus vai mudar o seu coração. Diga isso para ele. O cenário é esse: Saul tranquilo, cuidando dos negócios do pai, até que algumas jumentas se perdem. E aí o pai chega e fala para ele: filho, vai procurar jumentas, quem sabe esteja aqui ao derredor.
Então ele foi como um filho obediente, mas sem muitas pretensões, apenas a busca de jumentas. E ele vai e procura aqui, não acha, procura ali, não acha, mais adiante não acha, um dia não acha, 2 dias não acha. E depois de alguns dias, ele começou a ficar preocupado. Olha, eu preciso voltar, porque meu pai vai se esquecer das jumentas e vai ficar preocupado comigo, vamos voltar. Desistiu das jumentas. Até que o servo que estava do lado disse o seguinte: olha, vamos tentar mais um pouco. Eu conheço um homem, um profeta, ele é Samuel, ele mora aqui nas imediações. Quem sabe ele não nos dê o paradeiro das jumentas? Mas eu não tenho nada para oferecer. E o servo disse: eu tenho algum trocado aqui, vamos oferecer ao profeta, quem sabe ele nos dê a direção. Pois bem, vamos. Só que, paralelamente a essa busca das jumentas, paralelamente a essa ideia do servo de buscar Samuel, concomitantemente, Deus estava falando ao profeta Samuel uma coisa: olha, amanhã, por estas horas, virá alguém, vai bater a tua porta, e este é a pessoa quem eu escolhi para ser rei sobre Israel. Você vai despejar o azeite sobre a cabeça dele, e ele será transformado num outro homem. Amém? Imagina, você veio aqui para esse culto, pensando em participar de um dia de uma campanha. E de repente você é visitado com a agenda divina, não programada por você, mas programada por Deus. E nesse momento, Deus compartilha algo ao coração de Samuel, dizendo o seguinte: ok, unja-o, e ele será mudado em outro homem, mas fala para ele que ao voltar para casa, 3 sinais vão acontecer. Eu gostaria de compartilhar estes sinais com você, porque eu acredito que estes 3 sinais, eles têm uma aplicabilidade na minha vida e na sua vida, independentemente de qual é o formato do nosso diário, da nossa agenda, do nosso dia a dia. São 3 sinais que na verdade revelam 3 princípios que hão de mudar a nossa vida, se porventura nós estamos caminhando rumo a uma mudança de coração, para nos tornarmos novos homens, novas mulheres, novas pessoas, conforme a vontade de Deus. O primeiro sinal que Samuel compartilhou ao coração de Saul é o seguinte: Saul, se você duvida disso que está acontecendo, você recebeu uma unção para reinar, mas se você ainda questiona se isto tem vindo como propósito de Deus para a sua vida, volta para casa, e no caminho 3 sinais vão acontecer no mesmo dia. O primeiro sinal é o seguinte: quando você estiver defronte do túmulo de Raquel, você vai encontrar 2 homens, e estes homens vão dizer o seguinte: olha, volta para casa, porque as jumentas que você estava procurando, elas já foram achadas, e o seu pai já não se preocupa com as jumentas, mas ele se preocupa com você. O que isto quer dizer para mim e para você é o seguinte: as jumentas eram apenas uma desculpa divina para te tirar da casa, para fazer com que você buscasse as jumentas, e em buscando as jumentas, você se depararia com um propósito maior. Você saiu de casa com um propósito menor, mas Deus tem para com você um propósito maior, e Ele se utilizou de uma perda. Ele se utilizou, talvez, quem sabe você veio aqui hoje dizendo: olha, eu perdi o emprego. Não foram as jumentas, mas você perdeu o emprego. E você veio para este culto por causa de um sentimento de vazio, de dúvida, de medo, uma sensação de perda. Perdi o emprego, ou perdi aquela relação saudável com o meu marido, com a minha esposa. Quem sabe você tem sido visitado no ano de 2019 com uma crise da qual você não consegue se libertar. Qual crise? Você não consegue mais entrar no quarto do seu filho. Você perdeu a relação com ele. Você não consegue mais a comunicação da alma, do coração, e isto tem te inquietado.
Talvez algumas pessoas não tenham sentido o desejo até de voltar para casa, porque ao voltar para casa, você vai ter de lidar com coisas que você perdeu afetos, você perdeu esperança, você perdeu dinheiro, você perdeu trabalho, você perdeu sonhos. E está preocupado por causa disso. Mas o primeiro sinal que o Senhor depara na sua vida é o seguinte: olha, volta para casa. Porque as jumentas perdidas e que você não achou e se frustrou, sabe aquela palavra de Jesus que diz, olha, volta para o mar e pesca, porque agora vai dar certo. Senhor, eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Mas faz de novo, porque agora você está sob uma palavra de Deus. Volta para casa, porque as jumentas que você procurava, elas já foram achadas. E isso traz para mim a convicção de que nas perdas da minha vida, Deus tem um propósito. Quem sabe ao perder alguma coisa, como eu me alegrei esses dias, não porque alguém teve um problema de saúde, mas eu percebi que essa pessoa, assim que ela teve um problema de saúde e que ele perdeu a saúde, ele começou a buscar a Deus. Toda a família dele se converteu. O corpo está debilitado, mas o espírito achou uma experiência com Deus que ele nunca imaginou ter na sua vida. Então eu quero dizer que Deus está por detrás das suas perdas. Não se desespere. Não se entristeça. Deus te trouxe a este lugar aqui, hoje e nos demais dias, ontem e nos demais dias que se processarão, para Deus acrescentar dia após dia, que Ele está derramando sobre você uma unção transformadora, para você ser um novo marido, uma nova esposa, um novo avô, um novo empresário. E não se preocupe com as perdas no caminho. Deus se utilizou de todas elas para te chamar a atenção, a fim de que nesta busca você volte para casa com mais do que jumentas, volte com uma unção. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu estou já percebendo aqui, pelo olharzinho de cada um aqui, e pelo amor do Espírito Santo compartilhado ao nosso coração por vocês e vocês por nós, de que estamos falando uma linguagem que você entende do que Deus está falando para você. Então não se preocupe com nada, você vai chegar em casa hoje com todas as perdas contabilizadas, mas todas elas apresentadas diante de Deus. Deus, isto não é nada comparado a algo maior do que tu tens para a minha vida, por causa do propósito. Diga para o seu vizinho, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Diga para uma outra pessoa, esse propósito é maravilhoso. Primeiro sinal é esse: vá para tal lugar e eles vão dizer isso. Já acharam as jumentas? Glória a Deus. As jumentas eram uma desculpa divina para te atrair. Eu queria mesmo era que você se tornasse rei, e que você saísse de casa e voltasse rei. Tuas jumentas já foram achadas, teu casamento já foi restaurado, tuas finanças já foram colocadas em dia. Creia nisso no teu coração. O retorno do seu filho para o seu coração, isso também já está feito, se não do ponto de vista da nossa cronologia ou do nosso tempo, mas do ponto de vista da espiritualidade, já está feito. Tetelestai, está consumado em Cristo Jesus. Mas continua Saul. Saul vai adiante, e há um segundo sinal. Quando você estiver mais adiante, você vai encontrar pessoas que estarão subindo para um lugar de culto. Este lugar se chama Betel, é a casa de Deus. São 3 homens, um está levando 3 cabritos, outro está levando 3 formas de pão, e o outro estará levando um odre de vinho. Porque costumava-se, num lugar de adoração, levar as ofertas de pães, de vinho,
enfim, do que fosse necessário como oferta ao Senhor, como cabrito, como oferta. Mas nessa subida você vai encontrar com esses 3 homens e eles vão te oferecer 2 pães. E você deve recebê-los. Eles vão te saudar e eles vão te dar esses 2 pães. E eu me alegro com isso, em nome de Jesus. E isto, Saul, será um sinal de que eu estou te ungindo como rei, e na sua trajetória como rei, você será suprido em todas as suas necessidades. Então acostume-se a receber pão. Pode parecer simples, mas você está aqui com seu casamento talvez destruído. E Deus está dizendo o seguinte para você: olha, eu estou transformando o seu coração e você vai ser uma nova pessoa. Mas quando termina o culto e que você volta para casa, você começa a se desanimar. Por quê? Porque a sua esposa não mudou em nada e você também não mudou em nada. E você começa a pensar assim: como ter um casamento restaurado se eu continuo impaciente, se a minha esposa continua chata, se eu continuo pensando da mesma forma, se ela continua agindo do mesmo jeito? Ou seja, o que Deus quer que você entenda é o seguinte: que haverá provisão, haverá pão. E se você entender o que eu estou dizendo hoje, pelo Espírito, você vai compreender o seguinte: que na oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, Senhor, que esse pão seja mais do que o pão comestível, que esse pão seja o pão da mudança, o pão da paciência, o pão da tolerância, o pão do perdão, o pão nosso de cada dia, o pão da percepção, o pão do discernimento, para cada dia da minha vida. O que eu creio que Deus estava compartilhando no coração de Saul era o seguinte: Saul, você está sendo mudado, o seu coração está sendo mudado, e não faltará provisão para todos os dias do seu ministério. Não faltará pessoa que te saúde como rei, não faltará provisão para as demandas do seu dia a dia. Então creia que este casamento restaurado de que Deus te promete, e que ao perceber as suas debilidades e as suas vulnerabilidades, você se vê desprovido desta realidade, mas aceite o pão de Deus hoje. Você foi convidado pelo pastor que te disse: venha para o culto da segunda-feira, e você recebeu deste pão. E eu acredito que ao receber essa palavra, ao receber este pão, esse pão está fazendo com que você comece a sonhar em linha com os sonhos de Deus para a sua vida. O que você está fazendo? Você está recebendo do pão que estão te oferecendo. Amém? Não te faltará provisão. Quando Deus tem um propósito, Deus tem a provisão. 2 palavrinhas que você vai decorar e vai voltar para casa com elas. Diga: em primeiro lugar, propósito. E em segundo lugar, provisão. Então fala para o seu vizinho: Deus tem provisão de pão espiritual para a mudança da sua vida. Diga isso para ele. Você está feliz por isso? Uma das coisas que mais me perturbava era a ansiedade. Eu tinha preocupação extrema em relação aos desafios do dia seguinte. Quase não conseguia dormir. Até que eu comecei a perceber: o Deus que traz o pão para hoje, trará o pão para amanhã. O Deus que me ajudou a vencer os desafios hoje, abrirá caminhos amanhã. E na consciência de Saul, ele deveria ter essa percepção: vá pelo caminho e alguém vai lhe saudar e vai lhe oferecer 2 pães. E numa das traduções, diferentes traduções, uma delas diz: e você deve receber. Então receba o conselho, receba a pregação, receba a unção que está sendo derramada hoje.
Diga para você mesmo: eu recebo deste pão espiritual que há de fazer com que eu entenda que o Deus que tem um propósito é um Deus que tem a provisão. Está feliz por isso? Eu estou feliz de compartilhar isso com você. Amém, meu amado? Mas havia ainda um terceiro lugar. Quando você receber os 2 pães, pão da provisão, continua o teu caminho. Quando o segundo encontro se processa, eles estão subindo para Betel, subindo para a casa de Deus. Mas no terceiro encontro, há um grupo de profetas que não está subindo. Esse grupo de profetas já está descendo. É como se fosse o final de um culto. Sabe aquele culto ungido e abençoado, especial, que você sabe que se deleitou e bebeu e comeu? Então você está descendo de volta para sua casa, cheio do Espírito, dos louvores, da alegria, do renovo. E é isso que Deus está falando para Saul. Você vai encontrar um grupo que está descendo. E está descendo porque teve uma experiência com Deus. E está descendo cheio do Espírito, com tambores, com harpas, com flautas, com cânticos. E eles estão cheios do Espírito. E quando você se deparar com este grupo, é um grupo de profetas, e estamos aqui numa campanha profética. E se estamos numa campanha profética, nós vamos profetizar. O que é profetizar? É falar em linha com o que Deus está falando. O mundo está falando outra coisa. Mas na casa de profetas, a profecia em linha com o que Deus está falando, com os louvores de Deus. O mundo está se perdendo, mas nossos filhos estão sendo salvos. Isso é profetizar. O mundo está se embriagando, mas nós estamos nos santificando. Saul, quando você se deparar com este grupo que está descendo o monte, eles já saíram do culto, estão em adoração, em louvores, una-se a estes profetas, porque você vai beber do espírito destes profetas. E quando você beber do espírito desses profetas, você vai profetizar como eles, e o seu coração vai mudar. E este coração de um mero camponês se transformará num rei, mas com a capacidade de profetizar em linha com o que Deus está falando. É isso que vai acontecer com o seu marido em nome de Jesus. É isso que vai acontecer com a sua esposa em nome de Jesus. Quando? Quando você sai do culto e entra em casa, na profecia, na oração, nos louvores, não na murmuração, nem na reclamação. Quando você sai do culto, você leva para casa do espírito da adoração, e as pessoas que ainda não estão talvez sintonizadas com isso, elas vão entrar no mesmo espírito, e eles vão profetizar como você profetiza, e eles vão adorar como você adora, e eles sentirão o desejo de ir à casa de Deus como você vai. Amém? O que eu quero dizer, queridos, é que seus familiares vão desfrutar disso, mas você, na presença dos demais irmãos, você vai beber do Espírito de Deus. O primeiro elemento é propósito. O segundo elemento é provisão. E o terceiro elemento é Espírito Santo. Você vai beber do Espírito, e nesse Espírito, conforme a palavra de Deus disse, você vai ser transformado em um outro homem, em uma outra mulher, em um outro coração. Mas neste momento do compartilhar da palavra, eu quero que você atente apenas para 2 questões desafiadoras no lugar onde nós somos visitados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que neste terceiro lugar, o lugar onde esses profetas desceriam, e que Saul seria cheio do Espírito, esse mesmo lugar era um lugar
do destacamento dos filisteus. Se você prestar atenção no texto bíblico, você vai perceber que neste lugar onde Saul haveria de ser cheio do Espírito, era o mesmo lugar onde o acampamento dos filisteus estava postado, estava organizado. Quem eram os filisteus? Os maiores inimigos de Israel nos dias de Saul. E Saul foi chamado para quebrar o jugo que os filisteus exerciam sobre Israel. Então Saul era um elemento libertador para o povo de Israel. Na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: é que o inimigo mora ao lado. É que Deus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que nessa semana você só se deparasse com as coisas do Espírito, mas infelizmente eu preciso te dizer que ao voltar para a sua casa, ou ao voltar para o seu trabalho, os filisteus estarão acampados ao redor. E você precisa da vigilância e do discernimento para entender a oração do Pai Nosso também nisso. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso que nos ensina a pedir: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A mesma oração que se depara com o pão, é a mesma oração que diz: mas vigia, porque o acampamento dos filisteus está muito mais próximo de você do que você imagina. E é por isso que você precisa estar aqui, para se encher do Espírito, a fim de que você discirna que no mesmo lugar onde você é cheio do Espírito, o acampamento dos filisteus está perto. Quem sabe seja alguém que persegue a sua vida, quem sabe seja alguém que difame a sua vida, quem sabe uma situação externa que é um espinho, e que todos os dias ou cada período te espeta ou te incomoda. Cuidado para você não perder a paciência. Cuidado para você não perder a espiritualidade. Quem sabe o acampamento dos filisteus seja aquela mulher sensual que todos os dias está próxima de você, num setor onde você trabalha ou em algum lugar da sua empresa. E que você já foi tentado a olhar e se desafiar a tirar o olhar, mas é um acampamento filisteu próximo de você. Quem sabe uma amizade no Facebook? Quem sabe uma imagem próxima a você, eu não sei. Mas o acampamento filisteu postado bem pertinho do lugar onde você é cheio do Espírito. Mas a última coisa que eu quero compartilhar é que o problema maior não é o filisteu que está acampado perto, mas fora. O grande problema é quando a gente começa a beber de um outro espírito. E sabe qual foi o grande desafio de Saul? O começo da sua vida foi glorioso, mas num determinado momento ele se deu conta de que havia um inimigo interno, que não era o filisteu do lado de fora, mas era o inimigo dentro dele, chamado inveja. E quando Deus começou a usar Davi, e ele pensou assim: puxa, Deus está usando a Davi e não está mais me usando como antes. Ele olhava para Davi e sentia inveja dele. E você pode fazer um estudo bíblico e perceber que toda vez em que ele se amargurava pela inveja que ele sentia por Davi, um espírito maligno o perturbava, a ponto dele ser atormentado. E por que eu digo isso? Porque o terceiro elemento se chama Espírito Santo. E eu quero que você entenda o seguinte: que o único com quem você deve se relacionar, o único Espírito com quem você deve se relacionar é o Espírito Santo. É espírito de amor, é espírito de paz,
é espírito de alegria, é espírito de bondade, é espírito de benignidade, é espírito de longanimidade, é espírito de fidelidade, é espírito de mansidão e de domínio próprio. Porque no dia em que você abrigar no seu coração o desejo de comungar com outro espírito, você vai se deixar levar pela inveja, pela cobiça, pela imoralidade, pela ira, pela raiva, pelo espírito de vingança. E Saul começou a beber de um outro espírito. E por conta do fato dele não se deixar tratar para vencer o inimigo interno, chamado inveja, e começar a beber deste outro espírito, num determinado momento ele cai nas mãos do inimigo de fora. Quando eu não venço o inimigo de dentro, eu caio nas mãos do inimigo de fora. E qual foi o fim da vida de Saul? Vencido pela inveja e atormentado por um espírito que não era o espírito de Deus, agora ele se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo a quem ele deveria derrotar. Mas ele não caiu nas mãos do inimigo externo, porque o inimigo filisteu era mais forte do que ele. Não. O inimigo interno era mais forte do que os filisteus. E por se deixar levar por esse aprisionamento interno, ele acaba se tornando fraco, vulnerável. E então morre nas mãos dos filisteus. Essa é uma reflexão, querido, para que você possa se sentir estimulado a ser transformado em um outro homem, em uma nova pessoa, de tal maneira que você se exponha ao entendimento de que há um propósito de Deus na sua vida, de maneira que você se exponha ao entendimento de que há uma provisão para a sua vida, e de maneira que você possa entender que há um só Espírito no qual você deve basear a sua vida. Não se aparte do Espírito. Perceba em Deus quando porventura você estiver desejando beber de um outro Espírito, que te tornará vulnerável e presa fácil nas mãos daquilo que quer te engolir. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Mas se você entender o propósito, a provisão e o espírito no qual você deve viver, para cada dia da sua vida haverá vitória em nome do Senhor Jesus. Proclamo isso sobre a sua vida, declaro um ano de mudanças, não simplesmente porque você está querendo mudar, mas porque Deus lhe dará recurso e propósito e o Espírito para que todas as mudanças na sua vida possam se tornar uma realidade, uma verdade, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração final, com a permissão do pastor Laércio, para que o Senhor então complete esta obra em nossas vidas. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra neste lugar. Eu declaro pela palavra e pelo Espírito do Senhor, que nós estamos sendo transformados em outras pessoas. Não somente porque começou um novo ano da nossa vida, mas porque verdadeiramente o Senhor tem um propósito acima do nosso entendimento. E nós cremos, ó Deus, nós cremos na eficácia deste trabalhar do Senhor na nossa vida. Por isto, recebemos dos Teus pães, bebemos do Teu Espírito e aceitamos este propósito bendito e maravilhoso para com a nossa vida. Que cada um hoje aqui possa receber desta nova identidade e desta nova unção que muda o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.